Boa noite, Marli. Oi, tudo bom? Agora sim, doutora, você viu que eu ainda continuo com o meu verde de fundo, que significa Esperança. verde esperança. Ainda estou com esperança de que tudo isso vai passar e que não vai dar tempo de passar nem no Senado, nem para a sanção lá, o veto do presidente. Essa situação, essa alteração, né, do Código Eleitoral aí. Essa aberração. Essa aberração, isso, esse retrocesso. Agora, eu falo retrocesso agora com a boca cheia. Este retrocesso. O meu Frankenstein. É verdade, né? Você tem um Frankenstein. Mas é a tua visão, viu? Mas tem gente que não concorda com isso. Não, tem advogado eleitoralista que briga comigo porque eu fico falando isso. Porque está a favor, é isso? Não, isso já foi muito debatido. Há anos que a gente vem conversando sobre isso. E aonde que está esse debate que eu só estou vendo agora? Não, realmente teve grupos de trabalhos criados pela Câmara dos Deputados. Desde o início do ano, o pessoal está debatendo a respeito disso. Sim, mas isso não foi amplamente divulgado. O que eu falo assim, que eu entendo que tudo isso tem que ser amplamente divulgado, assim como está agora. Eu acho que as pessoas, o contribuinte, ele precisa ter acesso a essas informações. Elas precisam saber o que está acontecendo. Eu vejo as pessoas brigando nas redes sociais aí por coisas que já aconteceram. Eu falei, pessoas, se atentem ao que está acontecendo agora, o que pode acontecer agora, principalmente em relação à alteração do novo Código Eleitoral. Se atentem agora, o que é que vai acontecer com o dinheiro do público? Aí sim vai ter uma boa briga. Joga para o contribuinte, joga para o povo, né? Agora... Mas ninguém está nem aí para isso, não, moço. Meu Deus do céu. Já cheguei a essa conclusão. Nada. Bom, exatamente, e pensando assim, em desdobramento eleitoral, legal, político, eu acho que isso não tem tempo. Né? São praticamente 12, 13 dias, eu acho que o máximo que vai ter, né, para todo o processo, além do Senado, mais a sanção ou o veto do presidente. Então, assim, meu Deus, como é que você pode pegar um código com mais de 900 artigos, né, esmiuçar, debater, assumir isso simplesmente para acontecer em 2022 só porque eles querem? Só porque eles querem? E o povo, como é que fica nisso? Ou seja, para mim é uma grande briga de próprio poder, né? É a briga pelo poder. Né? E falar em briga pelo poder, e falar com a briga pelo poder, você viu aí, você estava me contando à tarde sobre dormir e acordar com com a notícia aí que só por Deus, né? Me fala aí. Foi na calada da noite. Pois é. Foi no horário mais escuro, mais sombrio do dia. Então, foi no horário mais sombrio do dia, de madrugada. Fizeram uma alteração. Já tinha passado da meia-noite quando Frankenstein surgiu. Não, gente, não é Frankenstein? Vocês não concordam comigo? Pô, Frankenstein, quem já leu aí a obra sabe, pô. Foi de noite. Sombrio. É o monstro. É o pacotezinho da maldade que eles estão trazendo. Então, meus colegas, vocês aí, ó, que são... Quem está assistindo a gente aí agora, que é juiz, que é militar, que é policial federal, policial civil, membro do Ministério Público, promotor, esquece. Juiz, se você quiser vir candidato, você tem que se licenciar 4 anos antes. Lembra que você se licenciava a partir de 6 meses? Então, nesta eleição agora, meu querido, são 4 anos de antecedência, tá bom? E era 5, né? Era 5, foi rejeitado e agora voltou para a Câmara novamente e agora é 4. 4 anos, isso. Eu tô com medo de dormir, que daí vai para 6. Eu costumo acompanhar a votação. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tenho muito o que fazer durante o dia. Vamos ser sinceros. Exatamente.
E eu acho que, na verdade, essa questão aí dos militares é uma coisa muito bem pensada, porque tem uma bancada forte de militar hoje, né? Então, A chamada bancada da bala, né? Que o pessoal fala. nem sei, é da bala? É a bancada da Desconheço. bala. Eu só acho que é uma bancada forte e nesse caso, se for aprovado, eu tô com o meu verde de fundo firme que não vai ser. 2022, o ano que vem, isso já funcionaria, não só 2024, Não, só né? 2026. Então, essas pessoas ainda podem ter a reeleição, a bancada que está hoje, vamos dizer assim, ainda A consegue ter uma bancada da reeleição em bala 2022. conseguiria. Conseguiria. Na verdade, isso daí está válido a partir de 2026, né? Para as próximas eleições. Sendo para próximas eleições, então o Moro consegue vir a presidente também. Conseguiria. Conseguiria? Uhum. Entendi. Aí eu que tal? Mas será que o Moro viria candidato? Especulações, né? Especulações. Não sei o que isso representa aí, mas como minha opinião, tá? E opinião não é verdade, e opinião não é o correto, é só uma opinião. Eu Uhum. entendo que a base militar, que os militares, que os membros do Ministério Público, do Exército, eu acho que eles teriam o mesmo direito que um civil em relação à política. Por mais que eles tenham assim benefícios, né, por conta de ser do trabalho público, tem essas informações privilegiadas de certa forma. Então, 6 meses antes, de fato, é pouco para você descompatibilizar e depois fazer parte de uma eleição. Mas mesmo assim, eu ainda entendo que eles teriam o mesmo direito que um civil. Por que não? Eu também. São pessoas que representam a pátria, são pessoas que representam a família, são pessoas que representam a ordem, né, o patriotismo. Então, assim, cada um dentro do seu quadrado, como eu sempre falo aqui, cada um dentro do seu quadrado precisa ter os seus direitos garantidos. Quando me fala assim, eles não podem, só com 4, com 5 anos, daqui a pouco dormir é 6, então, assim, por quê? É interessante. Interesse deles, interesse briga pelo poder, minha opinião. É É opinião. interessante porque assim você vê que isso ocorreu. Até então não se tinha muita preocupação a respeito disso, né? Não se tinha discussões a respeito disso. Isso daí ocorreu, na verdade, por conta de ex-juízes, né? Como você citou aí do Moro, por exemplo, que começou a ter um grande destaque. A gente vê o Witzel, por mais que ele tenha, né, sido impeachmentado lá no Rio, mas a gente vê o Witzel, que foi que era um juiz, se licenciou, veio candidato, né, e ganhou. A senadora juíza Selma também, que veio, que foi eleita aí nas eleições de 2018. Tem também, você vê o nome do Dallagnol crescendo, exato, né, exato. para poder disputar algum cargo eletivo. Então, assim, será que não foi por esses motivos, assim? Sabe, é uma briga de poder. Será que isso não ocorreu por conta disso? Você vê muito. Ano passado, final 2019, eu trabalhava ainda na Câmara dos Deputados e eu trabalhava na parte administrativa, então eu atendia muito parlamentar, independente de partido. Eu não trabalhava para lideranças de partido, eu trabalhava na Câmara, no administrativo. Então eu atendia os parlamentares e a gente via uma onda nova, até por conta do que ocorreu, do impeachment e tudo mais. Então, a gente via aquela onda de direita e eu conheci muitos delegados, cabos e tudo mais que eram parlamentares novinhos, barriga verde ali, né? Certo. Então, olha a diferença nisso nas representações, por exemplo, nas nossas assembleias legislativas, né? Então, nas câmaras municipais. Então, não sei, será que não estaria podando com intenção? Sim, mas mas ao mesmo tempo que você me diz que poderia ser por isso, mas e quando falam que nada impede, por exemplo, nessas alterações do novo Código Eleitoral, tem um monte de pontos lá, por exemplo, que não impede
a ficha, não precisa mais ter a ficha limpa, tudo que tiver que acontecer, né? Se o partido entender que a pessoa pode ser o candidato, a vida que segue, entendeu? Nós não podemos mais parar um candidato. Então, assim, aí fica contraditório, na minha opinião, Nossa, se for essa questão. Então, é posso complicado, falar? Eu não sei se pode falar. Bandido. Desculpa, Então, gente. Mas, tipo, o que está dando a entender é que bandido pode ser candidato. sim, pode, mas eu Eu li falo isso, bandido agora há pode ser pouco, né? candidato, gente? Não teve um dentro da cadeia que assumiu um cargo, Cargo, então. não é? Porque hoje, se você é condenado em segunda instância, você não pode vir candidato. Hoje, mas com a alteração, tem partes ali, por exemplo, que permite. Então, quando vai para esse lado, então, indo nessa linha de raciocínio, então eu penso que porque tem que ter essa quarentena para os militares. Eu discordo, Porque tá? geralmente é a bancada da bala que defende um pouco essa questão da segurança pública. Ainda que tá. Gente, vai ter coisas em todas as bancadas que eu não vou concordar, tá? E tem coisas. Enfim, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo. Sim, mas Então, eu assim, acho. Mas aí a gente tem que ter o direito de falar sobre, de debater, de ver os melhores pontos para os dois lados, né? Ou três eu ainda lados, vou se vir for o caso. candidato. Eu te apoio, bora, entendeu? Mas eu acho assim que tem que ter essa liberdade e esse divulgar mesmo, igual está acontecendo agora. Então, assim, é muito bacana você ver as pessoas discutindo, falando sobre política, falando sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Eu achei muito interessante, muito interessante. E eu acho que é isso que o povo está acordando, dando nome aos bois, né? Conversando sobre, discutindo, vendo estratégias, fazendo link de nome de pessoas. Nossa, por que essa pessoa está falando isso? Mas há tanto tempo falou tal coisa. Não, esse daí era parceiro de fulano. Ah, está defendendo agora porque ele está, né, em apoio a fulano, porque isso já vem. Então, assim, como é que fala? Os pontos estão se ligando. E isso eu As acho pessoas estão procurando sensacional. mais. Estão procurando e eu acho que isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, assim, até o nosso canal justamente é opinião sobre isso, porque a gente dá opinião disso, né? Opinião sobre o que está acontecendo. É ao contrário? Fale conosco, né? Manda mensagem, manda e-mail, entra no direct, manda. A gente está com as redes sociais aí toda à disposição, né? Se inscreva também, né? Agora estou aprendendo. Se inscreve no nosso canal, bate papo conosco, bora, vamos falar sobre isso, né? Não vamos ter medo. As palavras não vão discutir política, político não se discute, eu tenho medo. Medo do quê? Medo do quê? Política se Enquanto discute muito. você tem medo, os seus representantes estão lá. Nem um pouco preocupado com o que você quer, nem um pouco preocupado com o que você acha que tem que acontecer. E nós estamos aqui no achismo. Mas que está acontecendo? Está. Mas que estão tentando levar essa alteração menos de 12 dias para um Senado e para uma sanção ou veto do presidente? Está. E você sabe o que está acontecendo de todas essas alterações? O que? Depara. Está de acordo? São bilhões. Outra coisa, o pessoal está perguntando muito, eu já vou esclarecer aqui na live. Gente, a respeito das coligações, né? Sobre as coligações partidárias, a redação do projeto segue aí a emenda constitucional 97 de 2017, né? Que proibiu as coligações para cargos profissionais, né? Que são os cargos de deputados e vereadores. Tá. Lá, o que aconteceu? Lá em agosto, mês passado, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição revertendo essa proibição. Então, essa PEC, que vocês têm que entender o seguinte, nós temos uma PEC tramitando juntamente com o Código, a PEC 125 de 2011, juntamente com essa alteração do novo Código Eleitoral, que é o 112, o PL 112 de 2021. Eles são até números assim bem parecidos,
Que é para confundir já. Então, assim, essa proposta de emenda à Constituição, que tratava das coligações, ela está aguardando a votação no Senado. Então, assim, pode ser que passe a questão das coligações no Senado. Pode ser que passe. Estamos aguardando. Então, vocês vão ter que continuar escutando a gente aí para poder saber dessas alterações. E eu continuo com o meu fundo verde. Em vez de dar esperança, você está torcendo para passar ou não? O quê? As coligações? Aí depende. Aí depende. Tá vendo? São interesses. São vários interesses diferentes. Então, por isso que eu falo que tem que ser tudo bem debatido, muito escancarado, muito mais aberto, para que eu entenda de fato o que está acontecendo e que não tenha entrelinhas, sabe aquelas letrinhas pequenininhas lá do contrato das lojas que a gente vai lá e fazer o nosso carnê? Tem as letrinhas lá, né? Então, por isso que eu sou a favor das que as coisas sejam extremamente transparentes, para que eu possa, de fato, ter um pensamento em relação a falar sobre e conseguir debater com alguém. Sim. Eu acho que, eu conversando hoje com uma amiga, também advogada hoje à tarde, e aí a gente estava falando sobre isso. Se isso já viesse da escola, do colégio, não sei na sua época, na minha tinha moral e cívica, né? Não tinha, não? Moral e cívica, filosofia, essas coisas todas, né? Ciências políticas, finanças. Eu acho que isso tinha que fazer parte já, não é? Desde a base lá das crianças, para que, em vez de ter assim, tem que ter o pensamento crítico. Sim, eu concordo que tem que ter o pensamento crítico, mas não só numa ideologia. Tem que ter pensamento crítico em todas as áreas, para que eu possa escolher qual que é o caminho que eu vou seguir. Né? Agora, não se fala sobre dinheiro, não se fala sobre profissão lá, não se fala sobre política. A gente cresce com a ideia de que política não se discute, futebol não se discute, religião não se discute. Espera! Não, se discute sim. Então, eu acho que tinha... Eu estava conversando com ela, eu disse, nossa, se isso tivesse no colégio, na grade... A gente discute mais com respeito, tá? Não, o discutir que eu digo é, eu tenho um pensamento, você tem outro, e a gente vai chegar no denominador, né? Ou para um ou para outro, mas eu acho que a questão da verdade absoluta tem que ver o interesse maior. Quem tem interesse maior que vai poder me falar sobre, né? De repente, hoje eu não tenho um interesse tão grande em relação ao ponto mesmo, à essência de tudo isso. Porque eu não estou lá, não estou numa cadeira daquela, não estou naquela bancada, não trabalho lá, entendeu? Você ainda está mais próximo aí. Nada. É porque a gente acaba que conhece muito parlamentar, muito candidato, muito... Estão ouvindo aí um cara que está cantando aqui perto? Deixa ele ser feliz. Gente, coisa ao vivo é desse jeito aí, deixa ele ser feliz. Deixa ele ser feliz. Então, outra coisa aí que esse código fez, ele delimitou lá, né, o poder de regulamentar do TSE, né, de regulamentar alguns temas, né? Algumas coisas serão, por exemplo, o Congresso Nacional, ele vai poder sustar certas resoluções do TSE que ele considerar exorbitantes, né? Aí o TSE ele vai poder regulamentar normas como estrutura e funcionamento dos seus órgãos, atendimento ao cidadão e aos partidos, os procedimentos necessários para a realização das eleições, os procedimentos sobre o exercício do voto, procedimentos de vigilância limitada em circunstâncias de desastres sociais e naturais, de calamidade pública, deu uma cerceada na justiça eleitoral. É isso que eu estou te falando, em relação de interesses. Quais são os interesses para que tudo isso seja regulamentado por eles, né? Então, e olha só, é um grande jogo de interesses aí. E olha só, os regulamentos para as eleições ordinárias, eles serão editados, não como ocorre hoje, né? Mas sim em caráter permanente, né? E aí tem as hipóteses que eles poderão ser alterados.
como reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo regulamentado pelo TSE ou pelo STF, né? A análise da constitucionalidade de dispositivo legal pelo STF, o surgimento de nova lei ou de emenda constitucional, introdução de medidas de aperfeiçoamento das boas práticas, né, e desenvolvimento lá tecnológico dos equipamentos, por exemplo, da URA, correção de inexatidões materiais e retificação de erros de cálculo, e aí também será proibido ao TSE restringir direitos ou estabelecer sanções distintas daquelas previstas na lei. Geralmente, o que acontecia? A cada 6 meses, ou até 6 meses antes da eleição, 6, 7 meses antes da eleição, os partidos, quando abria a janela, mais ou menos lá em março, antes, né, de abrir a janela, lá para o dia 2, 3 de março, o que acontecia? O TSE ele vinha lá e emitia suas... E publicava suas resoluções que iriam disciplinar o pleito eleitoral. Aí a gente tem aí a da resolução da prestação de contas, sim. resoluções das... Coleguinha está atrapalhando ali. As Deixa resoluções da prestação de contas, as resoluções de propaganda eleitoral. Então, agora isso não vai existir mais. O que tem é definitivo. O TSE ainda pode regulamentar alguma coisa em caráter extraordinário para as eleições suplementares, né? Que é aquelas que acontecem em caso de vacância de um cargo. Por exemplo, prefeito e vice que perdeu o mandato. Então, convoca eleições aí. Gente, pode-se dizer que no Brasil tem eleição todo ano, tá? Todo ano e, às vezes, todos os meses. Se vocês entrarem lá no Divulga Cândido, vocês vão ver onde é que está acontecendo, tá? Então, tem por muita enquanto, eleição... né? Enquanto pode acessar aí no Divulga Cândido, né? Se isso tudo for, porque se tudo isso for aprovado, na próxima eleição, nem o Divulga Cândido nós vamos ter mais, né? Exatamente. Nada. Então, aí, um dos maiores retrocessos que eu vejo, e está aí na porta para ser aprovado. Está na porta para ser aprovado. E isso as pessoas não estão se preocupando. Né? Enfim. Bom, gente, é isso. Nossa humilde opinião, né, nesse assunto que é tão vasto, é muito difícil você falar sobre quase 900 artigos aí diferentes, mas o que a gente quer trazer para vocês é essa curiosidade para que vocês pesquisem, para que vocês estudem, para que vocês falem sobre isso, para que vocês tenham opiniões, né, sobre que enxergue as estratégias, os interesses, porque essas pessoas, elas vão nos representar nessa cadeira. Exatamente. Elas vão nos representar. Só que para uma pessoa me representar, eu tenho que saber exatamente o que ela está pensando, de que forma ela trabalha, qual é esse perfil, para que eu possa transferir, né, as minhas decisões em relação ao todo, ao coletivo, através dessa pessoa, deste político. Ano que vem, ano de decisão, ano de eleição, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Então, assim, olha a importância de 2022. E diante de todos os fatos que vêm acontecendo até agora. Então, assim, é para pensar, é para falar. Eu tenho medo do cerceamento de defesa, eu tenho medo de candidato que fala que a gente que tem que regulamentar a questão da internet. Então, são tudo pontos para você ter opinião sobre isso, entender o que ele está falando isso, qual o sentido disso, da fala na ação, né? O que isso implica na minha vida, na minha profissão, na minha liberdade, né? Porque tudo isso eu primeiro preciso entender como isso reflete em mim, para depois eu passar a responsabilidade para alguém me representar. Isso. Então, eu acho que esse ano de 2021 está sendo um ano muito tranquilo, assim, para
aliás, tranquilo que eu digo assim, no sentido de está acontecendo tanta coisa que você ainda pode falar sobre, ter opinião, discutir, entender, ler. Não entendi, vou ler de novo. Não entendi, vou buscar uma informação com alguém. Sempre alguém consegue passar alguma coisinha. E o mínimo que seja, que você consiga evoluir no dia a dia para o reflexo que vai acontecer em 2022 está excelente. E vamos juntos, gente. Estamos aqui. Aguardemos. Aguardemos. Eu e meu fundo verde de esperança. E oremos. Exato. E eu hoje estou toda de rosa, você está falando do seu fundo verde, eu estou Pink Lady hoje. Pink Lady, é boa. Bem... Toda de rosa hoje. Até o fundo rosa aqui. Você viu? Tudo bonito, muito bonito. Muito bonito. Então é isso, gente. Muito obrigada assim, por hoje, mais uma vez, por todo mundo. Entrem nas nossas redes sociais, seguem, compartilhem, se inscrevam lá no nosso canal, né? Nos ajude a difundir essas opiniões, tá? Não somos donos da verdade, não somos verdade absoluta. Nunca seremos. Nunca seremos, e não temos intenção nenhuma de ser, porque isso faz um mal danado, dependendo, né, do sentido. Então, assim, para que vocês realmente comecem a pensar de verdade no que está acontecendo, o que pode acontecer com o nosso dinheiro e com as pessoas as quais vão nos representar em 2022. Se erramos até 2021, então que 2022, né, a gente pelo menos consiga ter uma visão mais criteriosa da coisa. Exatamente. Oremos, torcemos e aguardemos, gente, porque semana que vem a gente tem novidade agora, direto do Senado Federal. Eita. E eu vou continuar com o meu vejo. Eu acho que não vai dar certo, não vai dar tempo. Mas, né, como eu disse, nós falamos... São menos de 10 dias aí. Pois não, mas como a gente falou ao longo do nosso bate-papo, tudo é possível aquilo que eu tenho interesse. E eu não acho que isso chegou... O presidente ainda não falou nada, né? Então vamos aguardar. Sim, mas se isso tudo chegou... conseguiu chegar ao Senado, apesar de tudo, apesar de todos, apesar de todas essas atrocidades que podem acontecer, se chegou ao Senado, quem sou eu, né? Certo? Doutora, muito obrigada de novo, aguardemos. Eu que agradeço, gente, muito obrigada aí pela participação. Conto com vocês lá, qualquer dúvida, só me chamar no direct lá no Instagram. Sempre que dá, gente, eu respondo. Eu juro para vocês que eu respondo, tá? Não é sempre porque está super corrido, e a notícia está assim, né? Tá o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem que ficar em cima. Mas eu estou tentando, sempre que tem uma alteração assim importante, eu tento jogar alguma coisa lá para falar, tá bom? Eu não estou deixando vocês de mão, não. O pessoal que me segue lá, não estou deixando. A gente pensa primeiro nos nossos seguidores, né? Eu tiro um tempinho e gravo lá. Beijão, gente. Fica com Deus, viu? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu aguardo vocês no mesmo horário, no mesmo canal. Aê! Tchau.